Tá funcionando essa porra. Já vou começar agora. Estamos gravando a nossa 7ª edição do Footcast Show. Amigo, era para ter feito isso ontem, mas eu tive suspeita de Covid. Não, mentira. Só quero dizer para quem fez essa macumba para eu cair, não deu certo, eu estou aqui. Só foi ontem, mas eu voltei porque os nossos milhares de fãs pediram e eu estou aqui para morrer como aquele príncipe viking lá no filme 13º Guerreiro, o Bulvaif. Vou morrer no campo de batalha. Então o Valhalla me espera e com muita cerveja, como eu estou aqui no fundo, tá? Estou de volta. Galera, seguinte, vocês sabem que eu fiz negócio essa semana, né, galera? E consegui patrocinadores para o programa e eu vou falar deles aqui, os nossos apoiadores. Rapidinho, então. Vamos lá, então. Conseguimos, então. Vamos lá, então, com panificadora Cuca Beluda, a melhor cuca da cidade. Farinha mandioca, aquela farinha para você fazer aquela farofa, aquele som também, né, do Bon Jovi. Loja de pesca Tecato Navara, do nosso amigo Tissoco Nakara, esse japonês maravilhoso. Colégio Professora Disléxica, a volta do prazer de ler. Academia O Gostoso. Mecânica Simas Turbo, do nosso amigo Tomás Turbando. Escola de Artes Marciais Socorro Saco. Estúdio de dança, aí sim, da nossa amiga Deide Costa. O escritório de contabilidade do Emílio Nário. E a sexóloga Paula Vadinho. E agora também em parceria com a Paula Tejando. Então esses são os nossos apoiadores aqui do Foodcast Show. Mandar um abraço para essa galera toda aí. E falar para aqueles japa safado lá que mandar, né? Eu só pedi os sashimi, os negocinhos aqui pra galera aqui também. Eu sou cliente da Cuca Beludo e quero recomendar a rosquinha também. Tá bom, isso aí. Eles têm rosquinha lá também, né, cara? É bacana. E, na verdade, a Cuca Beludo também é um quescurro, né? Depois eu explico pros amigos o que é, que eu sei também que eles vão começar. Eles contrataram um cara diretamente lá da colônia de Panambi para fazer um quescurro bem raiz mesmo. Não, na verdade, sequestrar, porque esses colonos lá são muito redil, né? Não. O senhor não pode falar dessa parte. Ele contratou. Segundo ele, lá na Cuca Beludo, o cara contratou. Falando, então, desses nossos apoiadores aqui, mandar esse grande abraço. Um grande abraço. E dizendo, então, vou apresentar a galera. Eu vou começar com ele, nosso advogado. Temos dois advogados, mas o nosso advogado, o rapaz, que ele não é pessimista, mas é realista, Maurício Soldati. E aí, galera, como é que estamos? Um abraço aí para todo esse pessoal que nos patrocina. Nós estamos aqui nessa terça-feira. Eu sei quem fez a macumba para te derrubar, mas estamos aí. Eu sei também, já mandei de volta. Fiz uma macumba nórdica para ela, você matou um cavalo para Odin, já, então ela tá fodida. Então... Agora, o outro advogado, ele, também, inclusive, que fechou o patrocínio lá com os japoneses, lá, que são primos da esposa, né? Douglas Borges de Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está o horário que o pessoal que vai assistir esse vídeo. E graças a Deus, patrocinadores, né? Tem que pagar a cerveja das crianças, né? Tem que pagar a cerveja das crianças. Vamos falar vários assuntos, né, muito interessantes e eu tô aqui do lado do meu ídolo, Maurício Soldati, na foto dele com sua família. Então, a já começou cedo. Fiz uma pequena alteração na foto, né, atualizei a foto. Mas é o meu ídolo, cara, tá até paramentado pro momento, né? Então... Tá. Pega o baile. Mas nós então aqui também vou chamar ele, que hoje ele está de Chacho Borracho. Vinícius Chacho Borracho Bordignon. Boa noite, Vini. Boa tarde, boa noite. Já é noite, né? 8 horas já é noite. Boa tarde aí, boa noite, então, né, a todos os colegas aí do programa, do podcast. Achei muito bonita a homenagem ao Douglas, né, do Douglas ao Soldati, seguindo os passos que a gente fez uma homenagem para ele semana passada, né. Eu assisti, seus filha da... que é bonito isso, essa amizade é muito bonita.
Uhum. E também a todos. E eu sei que foi você o seu... Fui eu assumo. Você não pode chamar de gringo que ele falou que vai para os tribunais, né? Eu conheço 2 advogados, eu vou para os tribunais. E também só agradecer nossos patrocinadores, né? Principalmente a padaria do Cuca Beludo, né? Que agora está inovando e parece que está fazendo o prato do dia, o cuscuz, né? Então, é a nova inovação, é bom, né? Mas o prato do dia da padaria do Cuca Beludo, nosso grande patrocinador. E agora, claro, ele, nosso escritor, nosso geógrafo, bonitão nas horas vagas, mas é o cara que não tem nas horas vagas, Pedrinho, por cima. Pedrinho, boa noite para nós e boa noite, bom dia, sei lá, para quem vai assistir essa porra. Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa hora do banho aí, o que for. Gente, muito obrigado aí por estar com a gente mais uma vez, aturando esse bando de louco, esse bando de estrupício. E principalmente nossos patrocinadores aí que chegaram aí em boa hora para ajudar a gente a pagar o Zoom, né? E então, um abraço aí para todo mundo e toca aí, meu boy, alemão. Ok. Então hoje, claro, nós queríamos fazer isso ontem, mas então hoje, como eu já disse, eu sofri um ataque macumbístico de uma pessoa que o Maurício conhece, né? E eu já estou em pé, coisa e tal, mas vamos fazer isso hoje, que nós vamos falar, claro, 80 anos de Edson antes do nascimento. Vamos falar, então, do nosso querido Pelé. E vamos falar também, nós vamos falar do jogo de domingo, muito elogiado entre Internacional e Flamengo, empate 2-2, alguns lances polêmicos, mas nós vamos falar a parte tática, que é o que chamou a atenção de todo o Brasil, de fato, né? São 2 técnicos gringos trazendo áreas novos. E, claro, sobre a questão da arbitragem e também do Juventude reclamando da troca da arbitragem. E aí nós vamos falar sobre também a questão da reclamação do Grêmio e do Juventude. Engraçado, o Grêmio seria favorecido, teve uma atitude exemplar e acabou apoiando o Juventude. Mas, pessoal, agora... falando, é bonito então... isso, né? Só interrompendo, é bonito a matriz apoiar a filial, né? Uma coisa bem interessante, principalmente nesses tempos de crise, é uma coisa bem legal. Para não fechar as portas, né, cara? É apoio corporativo, né, cara? Exatamente. Então... Bom... É assim que acontece, né, cara? Assim que as empresas vão pra frente, né? Quem não faz isso, fecha. Eu achei bacana, realmente. Muito bem colocado pelo Vini. Mas, 80 anos, agora dia 23, já passamos 4 dias, dia 23 de outubro, aniversário de 80 anos do atleta do século. O maior jogador de todos os tempos, não há dúvida, por seu conjunto da obra, mais de 1000 gols, jogava muito, era espetáculo, era um globetrotter do futebol também, brinca, né? Por isso que foi parar no Cosmos, onde que era um globetrotter do futebol. E aí eu vou começar aqui, eu quero saber quem é que se habilita para falar. Existem 2 Pelés, né? O dentro do campo, impecável. Um cidadão tranquilo. Nunca fez uma falta... Não, só fez uma no Uruguai porque estava apanhando, ele meteu uma cotovelada no cara lá em 1970 e o cara mereceu. Aí eu concordo com ele. Um dos poucos lances violentos do Pelé. Numa carreira que nós sabemos que foi quase 20 anos de futebol. Então eu digo para vocês... Existem 2 Pelés, quem é que vai começar falando, né, dos pontos positivos e dos pontos negativos? Levante a mão aqui. Agora não posso ver aqui do Pedrinho e do Vinícius, né? Mas tudo bem. Quem é que quer começar? Eu posso começar pelo lado positivo, depois eu deixo o Soldati se divertir. Já que o Soldati se candidatou, né, para falar de uma parte, a gente fala das outras. Né? Vamos deixar o homem tá se preparando ali pro marrão. Eu só quero dizer que hoje é Pelé. Edson era antes do nascimento, tá? Isso, era antes do nascimento, tá certo. Só quero dizer rapidinho, abrir um parênteses, que Francisco José Espino não veio, mas mandou o melhor aluno dele. Cara, o que eu queria dizer é, tipo,
o Pelé foi simplesmente o cara que, um dos caras, né? O futebol é uma construção histórica, né? De muitas mãos e pés, né? Que passaram por ele. Mas o que a gente vê muito da beleza do futebol, da arte que a gente vê hoje, né? Tem um grande culpado, digamos, entre aspas, que foi o Pelé, né, cara? Eu queria também, né, aproveitar e dar um spoiler do próximo assunto, né, que é do aposentadoria do último 10, né? Isso, dos últimos 10, tá certo, né? Isso Né? que eu vou falar. Então, ali é com essa questão do Pelé, né, cara? O louco que jogava de uma forma, não que o último 10 fosse comparável, tá? Mas jogava de uma forma leve, solta, e ele, né, tu olha os jogos do cara e tu vê que o jeito que ele bate na bola, a visão de jogo, como ele se apresenta, cara, existem muitas críticas que falam de que o Pelé foi o que foi por causa dos adversários, né? Mas o Brasil ainda não era o Brasil para o mundo antes do Pelé, né? Na questão do futebol. Ele, ele atropelou aí com 17 anos, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo pela primeira vez. E graças a ele, não sei dizer, mas não é por acaso que ele estava naquele time, né? E em seguida, depois, na outra Copa de novo, né? Então, e aquela seleção de 70, né, cara? Não para mim é o maior time de todos os tempos. Um time onde a gente tinha quantos 10 jogando em posições diferentes? 5, 10? Gerson, Pelé. O Pelé jogou mais quase como um centroavante, né? Ele jogava ali Sim. Rivelino, o Jairzinho, que era meia também, ele foi para a ponta. Uhum. Era Então, um time de pensadores, né? E hoje a gente vê aí nossa dupla chorando para colocar um em campo, porque senão não tem quem marque. E ali, claro, né, tempos diferentes, mas a gente viu também o Barcelona de pouco tempo atrás fazendo isso também. Então, é possível ainda? Eu acho que sim, só não é porque a gente vive num outro tipo de cenário, né? Onde a gente exporta e não a gente não é fim de jogador, né? Então tem que mandar o que os caras estão procurando lá fora, né? Que são os pontas e o volante moderno. Mas o Pelé, aquele time de 70, é um time que revolucionou o esporte. O Pelé trouxe pra gente o camisa 10, né? O que é o camisa 10, o que ele deve ser para um time. Como tu mesmo pontuou, Alemão, ele em campo não era um cara violento, apesar de ter feito uma falta violenta, acho que toda a vida do cara ali profissional. Hoje em dia a gente vê uns caras que não são nem uma unha do pé dele e ficam de marra, saem fazendo nem mesmo por faltas violentas, né, cara, mas Caindo. Era meio óbvio chegar nesse cara aí, mas eu nem... Não, nem vão falar o nome dele, que ele não é digno. Né? Então, cara, para mim, eu sou muito fã de Messi e Cristiano Ronaldo, tá? Antes que o pessoal, alguém resolva dizer alguma coisa, mas para mim não teve igual, assim, não teve igual. Ele jogava contra Pedreiro, cara, é o adversário contemporâneo da época dele, né? Era aquele tempo. Então, e hoje em dia é um bagulho mais profissionalizado, tanto que tinha naquela época clubes que hoje não existem mais, ou fecharam, ou o que seja, porque eles não quiseram se profissionalizar o futebol, né? Então, era o tipo de adversário que tinha. Mas naquela época a gente teve, antes do Brasil ser campeão, a gente teve o Maracanazo, né?
Então, a gente teve muita gente competente que jogou bola antes do Pelé, no tempo dele também, e depois está tendo e vai ter, mas negligenciar ou negar o que o Pelé foi, eu acho que é um desserviço para a história, não só do futebol, mas até mesmo do Brasil, porque como o nosso país, apesar de a gente ter muitas críticas e nojos atualmente, a gente faz parte da nossa história por ser um esporte tão cultural para a gente. Então, apesar de atrasado, eu sei que isso nunca vai chegar para ele, mas eu gostaria de mandar um parabéns para esse grande jogador que foi o Edson, que era antes do nascimento e agora é Pelé. Tá certo, então. Quem é que quer falar antes? O Maurício já quer fazer a sua clássica destruição? Ou o Douglas e o Vini ainda querem falar antes? Das coisas boas do Pelé? Vamos falando aí. Se eu for falar de coisa boa do Pelé, só tem 10 segundos. Então tudo bem. Douglas e Vinícius, alguém quer falar? Vinícius. Bom, eu acho que o Pedro comentou bem aí, né? Eu vou deixar a parte de críticas aí para o Soldati, que está mais inspirado. Mas, né, falando do Pelé jogador, a gente vê que o currículo dele fala por si só, né? Disputou 4 Copas e foi campeão em 3. Então, aí a gente já pode ver o tamanho desse jogador, né? Então, eu acho que na única que ele não foi campeão foi a que ele teve uma lesão, né, que praticamente nem jogou em comparação com as outras. Então, foi um grande jogador, com certeza, né, teve grande impacto mesmo muito novo já na sua primeira Copa. E como o Pedro comentou, né, são jogadores que marcam a história e novas formas de se jogar o futebol, e com certeza o Pelé está entre os grandes de todos os tempos. É isso, uns 10 segundos mais ou menos, como o Soldati comentou. Douglas Borges de Campos. E aí, você que está fazendo uma homenagem ao Soldati, prepare o terreno para o Soldati. Eu queria passar uma mensagem para o Pedro Pociúncula, agradecer, entende? As felicitações que você me mandou, entende? Eu fiquei muito emocionado, entende? Eu dedico pelo menos um gol da minha vida para você, viu, Pedrinho? Porra, muito obrigado, seu Edson. O Edson que era antes do nascimento. Entende. Cara, eu vou falar um pouco do Pelé, o grande atleta, né? Por que o grande atleta? Porque é o cara que entendeu que ele não era só um jogador de futebol, ele era um atleta. Então ele se cuidava, ele entendeu que tinha que ter um bom preparo físico, e ele é um cara que se cuidava muito nessa parte, sempre no sangue. Tem que pegar e se cuidar. Hã? Isso aí. Pegar e se cuidar. E assim, eu acho que ele era uma pessoa de visão à frente, né, do tempo dele, porque ele cuidava também da imagem. E aquela experiência nos Estados Unidos, acho que foi o marco, foi o divisor dele sempre, de certa forma, cuidar a imagem do Pelé, né? A gente está falando do Pelé aqui como atleta do século, o cara que era da Unicef, da Unesco, qual for, da ONU, sempre foi embaixador da ONU em determinadas épocas, né? Eu vejo assim, a figura do Pelé sempre foi muito importante para a difusão do esporte, também para a difusão de políticas públicas de inclusão com o esporte. Porém, né, a pessoa do Edson é bem diferente, né? Esse é o grande pecado, né? Assim, eu acho que o que manchou, o que deixou a vida dele
que quebrou, assim, eu acho que a imagem, as pessoas tiveram uma grande decepção é não ter assumido aquela filha fora do casamento. Deixado essa moça falecer de câncer, né? Sem qualquer cuidado, sem qualquer alento por parte dele. Porque ela foi reconhecida a paternidade dele por meio de ação judicial. Que nem para recolher o material para comprovar a paternidade ele queria. Ele muitas vezes protelou isso, né? Então, assim, os netos ele só viu uma vez na vida. Então, foi uma gravidez provavelmente indesejada, num deslize dele, porque ele era casado na época, né? Foi, mas seria melhor ter admitido o erro e ter assumido a bronca, né? Teria ter sido melhor. Da mesma forma que ele assumiu a bronca com o Edinho. Que coisa pior não há, né? Que o cara, até envolvido com o narcotráfico, foi condenado, né? Com envolvimento com o narcotráfico. Então, eu não estou julgando o Edinho, não estou julgando a atitude dele como pai, que eu acho que qualquer pai faria isso, tentar apoiar um filho, né? Mesmo que o filho torto desse jeito, né? Mas mesmo assim, eu acho que até hoje, se ele tivesse feito alguma coisa, ele teria pelo menos tentado reparar um erro, né, crasso na vida dele. E é a imagem que macula, né, que macula, acho que a carreira dele, acho que no todo, né? Acho que porque as pessoas, acho que em volta dele nunca tiveram nada a apontar assim de grave, porque ele, como todo ser humano, ele tem seus defeitos, mas esse tipo de conduta foi o pior, né? É o que eu tenho a dizer. Agora sim, galera, se preparem, porque Maurício Soldati vai abrir a boca, vai soltar o verbo. Maurício Soldati, é com vossa senhora. Nem vou falar muito mal, só vou dizer que ele é um baita demagogo, né? O Pelé é um baita demagogo. Quando ele fez o 1000º gol, o que ele fez? Foi lá e correu e disse: cuidem das criancinhas, mas foi incapaz de cuidar da Sandra. E, de certa forma, eu acho que ele foi incapaz de cuidar do Edinho, né? De certa forma, ele foi incapaz de cuidar do Edinho. Além disso tudo, cara, ele é o grande responsável por essa nossa ideia de que o futebol é um esporte individual e não coletivo. Porque todo mundo fala, o Pelé é o atleta, ele é o melhor jogador de futebol do mundo, como se o Pelé tivesse jogado sozinho. Do lado dele, em 58, tinha o Garrincha. Em 62, tinha o Garrincha de novo. Em 70, tinha tudo... Só estou falando do Garrincha, porque eu sou fã do Garrincha. Mas em 70 teve Tostão, Rivelino, teve Carlos Alberto. Cara, tinha assim, uma infinidade de jogadores, né? Talvez, não sei afirmar com certeza, a de 70 foi a melhor seleção de futebol. Alguns dizem que é de 82, mas para mim é de 70 porque, além de apresentar um bom futebol, ela tinham vários jogadores, né? Tinha um coletivo de jogadores, tinha um time de fato, né? E o Pelé era mais uma peça. E é assim que funciona uma grande seleção, né? Todos tendo seu papel importante. E a melhor seleção é aquela que ganha, né? A de 82 não ganhou porcaria nenhuma, jogava bonito, mas não levantou caneco, né? Então, gente, eu até nem tenho muito para falar do coitadinho do Pelé, né? Mas eu vou botar fogo nessa fogueira aí, eu vou lá, vou botar uma lenha aí, vou tacar mais gasolina. O Pelé, no ano de 1982, gravou aquele Fuga para a Vitória, né? Ele fez filme com o Stallone, rapaz. Stallone goleiro pegando pênalti, aquela coisa. Eu vi o filme, já vi o filme. É legalzinho, isso é legal. Aí ele vai lá, faz filme contra nazista. Né? E aí o que acontece? Depois ele acaba apoiando algumas pessoas que têm um pensamento muito parecido. Aí eu vou concordar contigo na demagogia, né, cara? Ele é um homem atrás do seu tempo, né? É um homem atrás do seu tempo.
Ele é um cadáver insepulto, né? O Romário, que é o cara que é muito bom, muito hábil com as palavras, né? Sempre foi um grande, muito habilidoso. Ele dizia, o Pelé calado é um poeta, né? E aí eu compartilho da opinião do Romário, né? Não que o Romário seja um cara muito tão virtuoso, né? A ponto de... Também não é. Também não era. Mas nisso ele tem razão, né? Além de ter levantado o caneco, igual né? Se o tema é futebol, o cara só não tem títulos que Pelé, né? Mas levantou o caneco numa era muito mais difícil do futebol, onde não existia mais bobo, né? Não, nisso eu concordo, mas o Pelé, para mim, revolucionou a questão do preparo físico, né? E tem essa questão de nós trazermos também para o debate. Ele era um excelente atleta. Não, mas ele tinha habilidade. Não, ele tinha um fundamento, ele cabeceava bem, ele era ambidestro, tinha visão de jogo. Eu não... Assim, ó, mas só que o Pelé, por exemplo, teve um substituto à altura, na minha opinião, que eu chamo de Joãozinho. Sabe o que é o Joãozinho? Quem? Johan Cruyff. O Joãozinho, Johan, né? Em holandês, né? João. E o Joãozinho sabia marcar, o Pelé não. Claro que eu não estou dizendo que o Cruyff era melhor que o Pelé. Não. Estou dizendo que... Não. Daqui a pouco você vai comparar o Cruyff com o Potker. Não. Começar, vamos. Mas olha aqui, deixa eu falar para vocês. Agora, deixa eu falar de quem eu quero falar. Eu quero falar tão mal. É o seguinte, o Pelé era um atleta. Ele era um atleta, né? Era o camisa 10, né? Teve um cara agora que se aposentou aí, se você quiser citar o nome dele, o cara se aposentou agora. Nunca foi atleta. Fazia 10 anos que não jogava, barriga de cadela prenha. Imagina, jogador com camisa 10 com apelido de barriga de cadela prenha, né? Imagina, era um caminho andante no... E aí nós vamos exatamente, falamos do Pelé, já torramos, falamos bem e falamos mal dele, como atleta não preciso falar nada, mas o cidadão Pelé é complicado, tá? Deixa muito a desejar. Mas nós vamos falar de um outro cidadão que nunca foi atleta, mas ele era... Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Que porra é essa? Isso, rapaz. Cara. De novo. Vamos lá. Isso é loucura. Sai, desgrama. Ai, meu Deus, esses anúncios. Se falar no meio, eu não vou ouvir, porra. Peraí que... Passa, trabalhou? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Ou foi ele mesmo ou os caras imitaram ele? Não, foi ele mesmo, é num filme nacional. Bom, puta merda, cara. Os bons tempos do cinema. Depois vocês procurem Pelé. Os bons tempos ali, tempos de calejamento, né? Pois bem. Cheiroso e gostou. Não, chegou com esse negócio e coisa e tal. Uma das coisas que nós vamos falando do Pelé, por exemplo, que ele fez uma coisa legal que todos nós queríamos fazer, que era ter pego a Xuxa, né? Mas tudo bem. Mas, bom. Fazer o quê? Na adolescência, agora passou. Como diriam os Mamonas, né? Se tem uma chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé. Então, mas já que nós estamos falando de camisa 10, nós vamos para a segunda parte da nossa gravação aqui, dessa brincadeira. Os camisas 10 estão sumindo. Essa semana, então, como o Maurício já nos adiantou, veja bem, se aposentou ontem ou hoje? Ontem. O Douglas, né? Veja bem. Douglas que não é há 10 anos atrás, mas declarou ontem. Tá bom. Mas ele é um jogador, por exemplo... Sabe quando é que ele se aposentou? Eu vou te dizer quando ele parou de jogar. No dia que ele foi convocado para a seleção, perdeu a bola pro Messi, botou a mãozinha na cintura e bateu ainda nas pernas. E não correu atrás. E aí o Brasil tomou um gol. Ali ele se aposentou. Mas assim, ó, que mágoa, eu digo para os colegas, é o seguinte, mas ele é um jogador que, digamos que há 10 anos atrás, quando disse que ele se aposentou, esse tipo de jogador ainda
ainda tinha lugar no futebol. Um jogador que não corria, que não marcava, mas que fazia a coisa acontecer. Isso é um fato. Então, nós estamos falando dos últimos camisa 10. Nós vamos citar o Douglas aqui, que se aposentando, o D'Alessandro, que vai se aposentar ano que vem. Esperamos, né? Senão vai ficar todo esse tempo, né? Vai ser um favor que ele vai fazer para a gente agora, nesse momento, né? Nós colorados, aquela coisa toda. Mas por que não tem mais lugar no futebol para esses camisa 10? Eu vou deixar que o Maurício Soldati começar, já que ele está emocionado. Por que não tem mais lugar para camisa 10 no futebol brasileiro? Depende de camisa 10. Não tem mais espaço para camisa 10, tipo o Robinho no Grêmio, por exemplo. Né? Eu acho que o futebol é muito dinâmico, né? O futebol é muito dinâmico hoje. Né? O futebol não perde, só perde. O futebol só perde. Eu não vou editar essa merda, não, cara. O futebol hoje só perde no quesito dinâmica do atleta para o basquete, né? O basquete é insuperável. Hoje o jogador tem que fazer todas as... Tem que jogar, tem que ser o excelente, né? O cara que é o camisa 10 no basquete, ele joga em todas as posições, né? E, claro, quadra é menor, intensidade maior, maior número de substituições, tem um monte de questões, né? Mas eu acho que sempre há espaço para o camisa 10 clássico, sempre tem que ter espaço, né? Para aquele cara que sabe distribuir o jogo e tal, mas ele não pode ficar só esperar receber a bola, ele tem que voltar, tem que ser mais dinâmico, né? É isso. Douglas de Campos. Tô aqui só esperando a hora da gelada aqui. Então, a minha frase motivacional da manhã é para isso mesmo. Então, eu vejo assim, é a questão do futebol. Você tem que ter mais cabeças pensantes dentro do campo. E o jogo, depois a gente vai falar, eu posso voltar no assunto, Inter e Flamengo é a prova disso, de que precisa-se mais de jogadores que pensem mais na construção de jogadas, na construção de lances, do que concentrar essa tarefa para um ou dois jogadores, né? Que a seleção brasileira tinha esse hábito no seu quadrado, né? Ter dois meias, né? Um meia mais agudo, né? Um meia de toque de bola clássico, finalizador, e um meia pensador, né? Na frente dos dois cabeças de área. E esse tipo de jogadores, ou esse tipo de jogador, ele praticamente desapareceu. Porque, primeiro, não é a dinâmica do futebol mudou, porque ele não pode mais cadenciar tanto o jogo. O jogo está mais dinâmico. E outra é que é depender demais de um setor só, é sobrecarregar. E a distribuição de tarefas é essencial. Isso a gente vai voltar, eu acho que é interessante, porque o jogo de domingo do Inter e Flamengo trouxe muita coisa disso daí para a discussão. Por isso que eu acho que os camisas 10, essa visão romântica que nós temos, eles estão sumindo ou já sumiram. Talvez na Série B, Série C, lá você consiga achar um jogador que pense dessa maneira, que haja dessa maneira, mas muito difícil hoje em dia numa Série A do brasileiro, se você for pensar. Pedro Porciúncula. Cara, eu acho que o 10 ele sumiu muito mais por uma questão econômica do que de mudança de fato do futebol. Mas uma coisa acaba levando a outra, claro. Só quero dizer ao senhor que você só faz uma análise marxista do futebol, é isso? Não tenho tanto poder assim. Cuidado, daqui a pouco vai aparecer aquela tropa, né, cara? Não, mas assim, eu acho que o esquema é o seguinte, né? O 10 clássico, né, surgiu com o cara que a gente acabou de falar, né? Ou seja, surgiu aqui com a gente, né? Só que hoje em dia
cada vez mais, por questões econômicas, o futebol europeu ele está mais poderoso, né, do que o sul-americano. Então, os nossos jogadores e vão muito cedo para lá. E lá eles não têm esse costume do 10 clássico muito. Claro que tem times que têm, mas não é algo que eles buscam, né? Eles gostam mais desse volante chamado de volante moderno, né? Que chega na área e finaliza e também recompõe para defender, porque eles começaram a criar esse futebol mais atlético, digamos, né? Com mais correria. Não que isso seja ruim, mas mais correria no sentido de que ele mais dinâmico mesmo, corre mais e precisa de marcação. Eles sempre apanhavam da gente porque eles perdiam no talento. Então eles começaram a acelerar o jogo e marcar melhor, né? Para tentar barrar o futebol brasileiro e sul-americano, argentino também. Então eu vejo mais disso. E como agora as diferenças econômicas estão cada vez maiores, né? O que resta aos nossos clubes é ver aquele cara que é 10 e puxa ele para trás para fazer o volante, né? Ou então joga para as pontas para fazer o ponta, né? Então com isso também some o nosso querido 9, o 9 clássico, que está sumindo no mercado, apesar de ainda termos alguns, porque ainda existem muitos times europeus que jogam com esse cara, mas o 10 clássico acabou sumindo, na minha opinião, por causa disso, por essa questão econômica, aliado pela essa história do futebol aí europeu também. Isso é uma análise bem marxista, diga-se de passagem, a questão econômica. Amigo, não adianta. Nós vamos entregar lá para a patrulha, tá? Não adianta, eu vou botar aqui um hashtag análise marxista do futebol, porque o senhor veio aqui fazer esse tipo de coisa, fazer análise inteligente do futebol, rapaz. O senhor não pode, tem que ser burro para falar de futebol. Desculpa, eu vou tentar obrigado. Piorar da próxima vez. Você tem que dizer que o Flamengo amassou o Inter o jogo inteiro. Não, tem coisas aqui. Diga. Eu vou discordar. O Pedrinho falou um negócio aqui, depois eu vou entrar. Só quero saber se já está disponível o Vini, né? O Pedrinho falou uma coisa sobre sexo oral hoje, né, da galera. Como é que é, Pedrinho? O que eu falei? Hoje à tarde, lá, mas falou com outros termos. Ele disse que ia aliviar todo mundo, algo assim, né? Não. Ele falou que a galera fica fazendo sexo oral na imprensa aqui do Rio de Janeiro, não entendi. Bom, meu Deus do céu, Leão. Ele meio que surtou à tarde, né? Não. Ele falou que já é uma, né? né? Bom, eles vão sermos mais chulos que não, nós não falamos palavrões aqui, porra. Não. Fala, cara. Eu acho que tem muita hoje em dia, quando se fala de Flamengo, parece que vira um assunto delicado, né, cara? Então tem coisas que parece que tu não pode falar porque tu tá falando do Flamengo. Eu acho que o Flamengo virou um time do download, né, cara? Como é que é isso? Não, o treinador é o Torrent, cara. Bah. Tá bom, hein? Vá. A Paula Vadinho vai tirar o patrocínio agora, depois dela. Não, vai não, porque já conversamos sobre isso, né? Que nós fizemos piadas ruins aqui. E ela gosta, ela e a Paula Tejando. Piadas ruins, audiência, ó. Vai pro hashtag depois também. Piadas ruins. Piadas ruins. Eu só queria dizer que eu discordo em parte lá com Pedro, porque eu acho assim que o futebol, ele na última década, né, ele teve uma transição e se tornou ainda mais científico. Eu acho que é uma questão que tem que ser levada a sério isso, porque isso graças aos americanos, que são os reis das estatísticas, tá? Quando quem assistiu aquele filme Moneyball sabe o que eu estou falando. O cara monta um time através de algoritmo lá, de estatística.
Ele O consegue homem que montar um mudou o time jogo, né? O homem que mudou o jogo. Não ganhou? Não ganhou, mas ele revolucionou a metodologia de escolher os jogadores, entendeu? Diminuiu o gasto com olheiros, porque os olheiros eram um custo exorbitante para os clubes. Então, você diminui o número de olheiros, porque aí eles vão avaliar realmente, precisa realmente de um cara, de um técnico, no olho clínico, do técnico ainda, mas a relação de estatística é muito importante. O Grêmio é a prova disso quando fez o time que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele montou o seu elenco por meio de estatística, de análise de desempenho dos jogadores. Então, Douglas, assim... só pegando só um comentáriozinho, segura aí. E é por isso que o Grêmio não ganhou nada em 18 e 19, né? Porque ele abandonou isso. Sim, e agora tá voltando, tá tentando voltar com isso aí. Sim. Contratando Churin Churin Chun Fly. Churin Churin Chun Fly. Mas foi o CDD, né, Saudade? Não foi o software bruxo, né? Software bruxo. Software bruxo é o software bruxismo, cara. É. O Renato não consegue dormir, aí fica mastigando. Engraçado, que assim, fora, é assim, o drama do Inter, né? O Inter começou lá no início da década lá depois de 2010, lá no início de 2010, a desenvolver o CAPA. Começou a desenvolver um centro de processamento de dados. Desistiu. Estava arquivado lá. Nunca usou. Por quê? Porque todo mundo queria ser um Fernando Carvalho, contratar por olho. Mas só que é o seguinte, o Fernando Carvalho, hoje, por mim, eu não confiaria em nenhuma das contratações dele, eu vou ser sincero. A única contratação do Fernando Carvalho foi o Fernandão. Assim que eu... De resto, algumas coisas questionáveis. Michel, aquela coisa toda. O Jorge Wagner, eu acho que é visão a gente tinha aquela lenda do caderninho dele, que ele conversava com o Juan Finger, ele conversava com fulano, Beltrano, Ciclano, ele conversava com todos os empresários, assim, de top de linha aí do Brasil, e fazia uma pesquisa. Ele criou seu próprio banco de dados. Mas isso é muito ruim quando você se centraliza dessa forma. Mas foi o método dele. E essa coisa não cabe mais hoje em dia. Não cabe mais. Eu ia falar, acho que foi o último pedaço da história do futebol que dava ainda para fazer isso, né? Sim. O dia que tu contratava pelo olho humano, né? E aí tu conseguia fazer um time ainda competitivo. Tanto que, né, 2006, Inter campeão mundial, né? Então, ainda dava. Começa antes esse trabalho, começa em 2003, 2004. Sim, não, eu digo que ainda dava, tá nesse período, né, ainda funciona essa parte, né, desde quando o Fernando Carvalho entrou até acho que 2010 ainda tinha resquícios disso, porque o Inter ainda era uma grande... 2016 ainda tinha isso. Não digo que era porque não é mais, não isso, mas né, no sentido de que ainda estava nessa onda de 2006, né? Por isso que a gente denominou essa metodologia de gestão de carvalhismo. É um dos pontos que a gente fala que é o carvalhismo. O cara vai lá, traz o cara lá de Tapipoca, porque ele acha que o cara vai desenvolver, né? O cara treina fundamento aqui de novo, finalização, não sei o que, ele vai desenvolver uma tarefa. E hoje em dia não dá, cara. Hoje em dia... Ele tem que estar mais ou menos pronto. Galera, eu quero me lembrar uma coisa. E aí vocês falaram do futebol científico. O Jürgen Klinsmann, ele traz isso para a seleção alemã em 2006. E ele traz isso. E a coisa mais... a galera nunca entendeu. Nós entendemos, mas depois que os caras viram que o Jens Lehmann, goleiro, lá na decisão contra a Argentina, nas quartas de final, o Jens Lehmann tirava sempre um papelzinho da meia. Eram os caras passando, o cara prefere bater ali nesse lado, e ele acabou pegando 2 pênaltis. Trabalho de estatística. E os alemães hoje são mestres no futebol científico, eles estudam tudo.
Sim. Tudo que não, o 7-1 passa por isso também, né? E outra coisa, eu só não vou concordar 100% com o Pedro em relação à velocidade. O time da Alemanha, que ganhou a Copa aqui no Brasil, não era um time veloz. Mas Não, era um time de precisão, isso. era um time cirúrgico. Compensação, o francês, que ganhou a última Copa, era um time rápido, né? Era um rolo compressor aquele time. Uhum. Eles saíam com 3 atacantes enlouquecidamente, né? Griezmann, o Mbappé e o Giroud, né? O Giroud. Aquilo era uma bala de ponto .50 voando, cara. O Giroud é o cara que é... O Giroud foi o Fred francês, né? Não fez bosta nenhuma deu lá, certo. Mas deu certo. Mas ele segurava um zagueiro com ele. Ele segurava um zagueiro. Ele só não fez não me vem com essa de segurar zagueiro, que eu tenho vontade de dar na cara de quem fala isso, principalmente do Renato. Eu tive um atacante por 2 anos que ele dizia que segurava zagueiro e foi aquele inferno. Não me veio. Mas o Jael deu uma Libertadores também, cara, segurando zagueiro. Mas o Jael, não o André Balada. O Kleber segurava zagueiro, a unha, mas segurava. É o gladiador? É. A unha no braço, saía na porrada com os caras. O Kleber era mais segurava. O Capone segurava o zagueiro, mas... Ai. Começou. Isso aí é lenda. É lenda, rapaz. Foi pego segurando o Bilica lá. Isso aí é o seguinte. Não, mas era com unhas e dentes, como é que eu não entendi? Isso aí é a única coisa que vocês podem falar, né? Tirando que o time foi rebaixado, é a única coisa que vocês podem falar. Tirando que o time foi rebaixado. Olha, que nem o cara. Mas era aquele negócio, cara. Oi. Fábio, você te lembra daquela transmissão Grêmio e Palmeiras? Eu não me lembro se tu fez junto comigo. Que veio um palmeirense cornetear dizendo que quem é que não queria o Felipe Melo. E aí eu disse assim, eu não queria, porque a última vez que o Felipe Melo teve no Grêmio, em 2004, o Grêmio foi rebaixado. Acabou o cara. O Cardão. Ele tá na França, ele mora em Marseille, mas é amigo da galera. Eu acho legal os comentários dos caras. Mas é o seguinte, né? O que tem que ser dito, né? Não. Bom, mas essa é a questão. Nós não também. O cara pode interagir. Interagir é uma vida uma dupla, né, cara? Então, sim, exatamente. Eu também faço uma alopração. Foram falar do Maurício Colares, que a galera não gostou porque nós não tínhamos imagens, coisa e tal. E nós falamos mais de uma vez, nós não temos direito de imagem, nós somos transmissão de rádio, raiz, papá. Transmissão ruim, que narração de merda. Aí deixa pra mim, né? Você sabe que quando eu falo deixa pra mim, a bomba come, né? Pô, tá louco. Os guri, porra, o Lino narra tri bem, o Maurício, porra, tri legal. Não, mas aí eu digo o seguinte, cara, é o legítimo cara, velho, que vai ali pra bagunçar e dizer, ó, sabe quando o cara tá carente em casa, pra não falar que, né, levou, né, e tal, ele tem que vir pra internet fazer comentário maldoso, né? Falei isso aí, vê se o cara falou de novo. Toma banho. Bom, galera, camisas 10, nós falamos de estatística. Bom, aqui, ó. Isso aqui também é um oferecimento da professora Adislexia, né? Que também está falando isso também, que o patrocínio dela para esse tipo de Beijo, momento. Professora. Beijo, prof. Tá? E bom que vai entrar, né? A gente pode falar bem dela pra caramba. Galera, seguinte, os últimos camisas 10 estão morrendo, o futebol está mudando, mas nós vamos falar agora falar rapidinho de Internacional 2, Flamengo 2, e sobre essa questão. Tô amansando ele tá bravo hoje. O soldado bravo é mato quando a gente diz isso aqui no Rio de Janeiro. No mamilo, ó. No mamilo, ó. Daqui a pouco ele vai. Mamilo, ó. Eu vou ter que mandar lá para sexóloga daqui a pouco lá. Já tá até pontiagudo, já tá até excitado, ó. Já tá até Isso aqui é um fim, tomara que meus alunos nunca vejam, né, cara? Bom, alguém manda para os alunos dele para viralizar, cara. Vou mandar o Gabriel aqui. Vou chamar o Gabriel aqui. Manda pro Gabriel. Né? Bom, legado, é o seguinte. Inter 2, Flamengo 2, e muito elogiado pelo padrão de jogo de duas equipes
rapidamente, quem quer começar? Ô, Vini, tu tá aí, cara? Ou tu tá lá no vaso ainda? Eu tô aqui. E tô lá também ao mesmo tempo. O Vini tá ali mandando aquele barro. Eu tenho o dom da ubiquidade. Pobre do Vini. Aqui. Desapareceu e tu tem que sacanear ele. Ele começou a fazer aquelas homenagens do programa. Eu não tô conseguindo ouvir. Peraí, Fábio. Ele tá lá, daí daqui a pouco já diz assim, daí. Me lembro de uma sátira que tem, o Pedrinho sabe da Batman na Feira da Fruta, eles fizeram uma continuação muito tempo depois, daí atende o Alfred, o Batman está cagando. Aí vem eles correndo, ele e o Robin, já me limpei. É mais ou menos o que ele vai fazer daqui a pouco. Bem, vou começar falando Inter 2, Flamengo 2, um grande jogo, taticamente. Quem quer fazer seu breve parecer? Depois nós vamos falar de algumas polêmicas. Eu tenho uma coisa rapidinha para falar nessa questão. Né? Vai dar um rapidinho. Eu não vi o jogo, né? Eu estava comendo churrasco e tomando trago. Para variar. Casualmente, entre aspas, teve polêmica de arbitragem, né? Então, então assim, eu lembro que acho que foi a semana anterior que o Internacional emitiu uma nota dizendo que não ia apoiar o Grêmio, né, na questão de ir lá berrar, né, na CBF, e trataram como choro e tal, né? Então, né, eu sei que o pessoal daqui, os colegas, são todos racionais em relação a isso, né? Mas o mundo capota, né, gente? É isso que eu tenho para dizer, né? Ele não dá voltas e nem gira, ele capota 7 vezes antes de explodir. Então, é a terra o plana Soldati aqui. quer falar, eu acho. É a terra plana que tá dando voltas. Não, tu termina aí que eu vou não, terminei, Soldati. Não, eu só queria dizer o seguinte, foi assim, ó, os erros do juiz, que teve para os dois lados, né? Foi diferente do que aconteceu com o Grêmio, só o Grêmio foi prejudicado, né? Eu acho que os erros aconteceram dos dois lados. O juiz deu 7 minutos de acréscimo. Eu já falei, mas vou aproveitar aqui para esclarecer novamente. É que o juiz gosta muito de ver o Inter jogar. Na final da Copa do Brasil, 2019, Inter e Atlético Paranaense, ele deu 7 minutos. Não podia ficar atrás. Aí teve aquele rolinho ali no final, aí deu mais 2, né? Para ver 2 minutos de bola rolando, né? Para ver o desespero, né? Ele queria ver o desespero do futebol. Porque o Inter, no segundo tempo, ele se negou a jogar, parece. Aparentemente, ele se negou a jogar. Deu toda a intensidade no primeiro tempo, trouxe todo aquele futebol que foi encantador o primeiro tempo. Gostei por demais do primeiro tempo do Inter. E aí, no segundo, ele, estamos safo aqui. E aí, cometeu o erro de trazer o Flamengo para dentro dele. Que eu acho que foi o mesmo erro que aconteceu em 2019 na semifinal, né? No jogo contra o Flamengo. Quartas de final. Nas quartas de final? Da Libertadores. Da Libertadores, né? Foi o mesmo erro, né? Foi lá, entrou o Flamengo para dentro, o Flamengo precisava do empate. Né? Não, aquele foi vitória, né? Não, foi 1-1 o jogo. Daí o Helman vai lá, tira um zagueiro para colocar um meia lá, que era o Sarrafield. Fez aquela porcaria que nós vimos. Mas olha aqui, mas a situação era desesperadora do Inter. O Inter estava eliminado naquele momento. Foda-se. Ele fez o certo. Para mim, ele fez o certo. Bom, seguinte, eu não tenho mais nada a perder. Agora eu vou para cima deles. Né? E aí, deu ruim, mas... O futebol é isso, é risco. O cara é pago para escolher. Ele é pago para tomar decisão. Né? Que isso, cara? Que isso, Fábio? Não, tô fazendo uma coisinha aqui. Tô mandando liga pra alguém que eu disse assim, cara, eu tô louco pra tomar uma cerveja e não posso. Maurício, você tá bem, Maurício? Não, tô calmo, tranquilo, tô Maurício. quase. Não, tô falando com esse Maurício aqui, peraí. Maurício, você tá bem? É um cara.
Você tá todo durinho, Maurício. Relaxa, cara. That's what she said. Cara, você tem que fazer mais gozação, cara. Tem que gozar mais, Nossa, cara. muito sério, cara. Tem que gozar mais, cara. Peraí. Tem que gozar mais, cara. Calma. Tá, beleza. Então, já que vocês pegaram os lenços já secaram, né? Tudo. Tô vendo que chame o médico, isso aí é hemorragia de sangue, né? Não, cara, é suave, cara. Não, cara, é o mundo capotando. É o mundo capotando. Não. Eu vou te dizer uma coisa. Time de futebol é que nem pum, cara. E como é o filho, né? Cada um aguenta o seu. Tá? Esse é o segredo da vida. Cada um aguenta o seu, cara. É isso. Por que eu vou lá apoiar o Grêmio se o cara no último jogo da rodada do Brasileirão mete um time reserva lá, a gente precisando de um resultado, o cara mete o time totalmente reserva, tá? Contra um Flamengo que quase que entrega o jogo, assim. Se você estiver fazendo no finalzinho um corpo mole lá para entregar para o Flamengo. Então, filho, pau que bate em Chico, bate Francisco também. Então, é histórico. É histórico. Tanta mágoa no coraçãozinho tão pequeno. Todo mundo aqui. Vamos fazer terapia. Vamos fazer aquela, como é que é? Constelação. Aí... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, deixa eu começar com o jogo. Por que os comentaristas sérios, assim, não nós, os sérios, estão elogiando, os ditos sérios estão elogiando o jogo de domingo e não estão puxando brasa para o lado de ninguém? Porque como é que eles enxergaram o equilíbrio do jogo se tem um retardado tipo o Maurício Saraiva dizendo que o Flamengo amassou o Inter? Bom, primeira coisa, o Maurício Saraiva não conta, porque, cara, de todos os prognósticos do Saraiva, nenhum dá certo. Ele tem que achar outra coisa para comentar. Acho que ele tem que fazer o Anonymous Gourmet agora, tentar fazer alguma coisa assim. E ninguém vai entender o que ele fala porque ele usa palavras que ele procura no dicionário. Sim. Não sei se ele conhece um dicionário também. Conhece, cara. Aquilo ali ele tira do dicionário. O Internacional tentou entrar na área forceps. Tentou entrar na área, tá parindo uma bigorna, caramba. O torcedor, cara, com todo respeito, nós temos formação acadêmica. Nós gostamos de falar bonitinho de vez em quando, isso é bom para dar uma trovada, cara. Né? Sim, lógico. Não tem, velho. Eu não gosto de falar bonito, eu gosto de falar a língua do povo. Eu gosto de usar expressões assim de tiozão porque acho que me identifico mais com elas, me sinto mais bonito. Ajuda a arrumar namorado. Eu já sou casado, não posso falar. Não, eu sou noivo, então. Mas ajuda. Não, é que eu tenho passado. Para quem é solteiro aí, quem é forever alone aí, pode utilizar essas. Não, forever alone, não, mas quem está alone nesse momento. Está alone, está na alona. Está alona. O Stallone tá Rambo, rapaz, atirando pra tudo que é lado. Isso é verdade. Boa! Vocês viram o último filme do Rambo até o fim? Muito bom, muito legal. O cara chacoteou o Rambo, cara. Até o fim. É o nome do filme, rapaz. Tu viu até o fim? Até o fim? Claro que sim. Claro que sim. Cara, eu não consegui olhar todo, cara. Bagulho tosco pra cacete. Mas esses que são bons, cara. Porque você faz piada de tudo, Chile. Não, o filme é uma sátira, o Rambo fazendo sátira dele mesmo. Aí olha o Top Gang, né, cara? É verdade. Aí ele assim, ó, a última cena é a mais legal, né? Porque ele pega o cara lá, o cara fica lá no fundo, o cara toma a primeira flechada, ele já fica sem reação. É típico filme do Rambo, né? Isso quando ele não explode o cara com uma flechada, né, cara? Tá louco, velho. Tá, mas vem cá, vocês viram o filme que eu recomendei pra vocês ou não? Ainda não.
Não. Então nós vamos ter que fazer um outro podcast só sobre filmes que o Maurício nos recomenda. Pode. Segue aí, Temas segue e aí. filmes aí. Cara, eu vi 3 vezes o filme já. Então eu Bem emocionado. vou. Eu vou falar um negócio assim, e eu achei muito interessante. Mas aí eu fui dar uma olhada assim no reprise do jogo, né? Porque no momento da emoção não dá para avaliar muita coisa. Cara, eu vou dar uma palmatória. O segundo tempo foi do Flamengo. Ponto. Primeiro tempo do Inter. Por que o primeiro tempo foi do Inter? Todo mundo dizendo, nossa, a posse de bola do Flamengo, 70 e poucos por cento e 20 e poucos por cento do Inter. O Inter deu a bola pro Flamengo. Pessoal, Pois não. notícia importante para os colorados. Opa! Inter libera Potker para ir ao Cruzeiro sem ganhar qualquer quantia. Meia Maurício vem para o clube com 50% dos direitos econômicos ligados aos gaúchos. Essa é a pegada do momento. A negociação pode ser anunciada até sexta-feira. Alexandre Ernst, né? É boa a fonte. A fonte é boa. A fonte é boa. Então, A fonte é boa. só um pouquinho. Aleluia, irmão! Vai embora, desgrama! Anda! Porra, Me dá o endereço que eu vou forte, pagar o Uber desse filho da... Fica Potker. Palavrão, porra. Fica Potker. O Magrão tem nome de pereba. O que vem? Maurício. Maurício. O cara vai Falando sério, mal, falando cara. sério. Então, se É for mal. careca, Se eu fosse diretor colorado, eu pagava o Cruzeiro para levar o Potker. bom, o De Cruzeiro boa, tá toma nos- aqui, ó. E, 1 milhãozinho, paga aí, ó. Paga a dívida do mês aí, cobre a dívida do mês do Cruzeiro e ele manda esse cara embora. já foi. Manda. Foi. Não, sim. Foi pedido do Manda Filipão. embora essa paca. Manda embora essa capivara logo. Cara, foi pedido do Filipão. Aí nós vamos falar... Filipão, não. Nossa, é colorado esse cara. Não tem. A esposa. Já comecei a duvidar. Ex-treinador em atividade. Amém. Eu preciso de um jogador rompedor. O que você fala? Potker. Ai, Ah, cara, é uma pena mesmo. Uma pena que não foi antes. Porra, posso terminar, cacete? Vamos. Vai lá. Peraí, tem mais uma Nossa, notícia aqui. Vai lá, manda aí. Mata uma banho e termina essa caralho, velho. Então, cara, o Inter deu a bola pro Flamengo ficar acuado no seu setor de defesa. Eles aplicaram o que a gente chama de pressing, né? Que é aquela pressão, né, constante na saída de bola, porque na verdade é uma estratégia defensiva, né? Uma compensação defensiva para você não saturar o setor defensivo, tá? Para não sofrer tanta pressão assim. Mas o pressing tem esse duplo viés defensivo mais ofensivo também, porque você recupera a bola dentro da área defensiva do adversário, você tem uma chance clara de gol, porque o time está preparado para receber a bola em ataque, em desenvolver o ataque. Então, geralmente, você acaba pifando os jogadores e contra 2, 3 defensores só. E essa movimentação é muito interessante, porque sempre o Abel Fernandes está sempre deslocando o primeiro volante mais para frente, está saindo. E o Thiago Galhardo entrando nesse espaço entre os dois zagueiros que foi criado. E a bola sempre estava saindo para ele. E quando saiu o gol, as pessoas dizem, mas foi erro. Não foi erro. Tinham 7 jogadores do Inter pressionando aquela bola. Tá? É isso que o Rimnos Mitchell dizia isso, né? Você pressiona a bola para o cara falhar e você recuperar essa bola e sair em velocidade. Isso é o pressing daquele início lá, daquele primórdio. Hoje ele é utilizado como uma estratégia, ou como um elemento de defesa, ou um elemento de se complementar a sua estratégia defensiva, mas aproveitando ele como uma forma de contra-ataque em tiro curto, assim, curtíssimo. Você pressionando na área na área adversária. Então, o jogo do Inter no primeiro tempo foi primordial, porque houve a marcação, principalmente, com 2 jogadores que são muito velozes, 3 jogadores que são velozes, um relativamente veloz, que é o Patrick, que eles conseguiram anular essa trinca de meio campo, que é Gerson, Arão, certo? E Everton Ribeiro. Eu acho que essa trinca, no primeiro tempo, foi muito bem anulada. Por quê? Porque o meio de campo em velocidade conseguia recompor e conseguia recuperar o espaço de atuação
onde eles estavam se movimentando. Tiveram no início uma certa dificuldade contra o Everton Ribeiro, mas depois foi se ajustando e conseguiram anular também o Everton Ribeiro. O Marcos Guilherme, apesar de não ser finalizador de porcaria nenhuma, teve uma função muito importante pelo lado, porque ele anulou o Felipe Luiz, que é um lateral construtor por natureza. Muitas jogadas do Flamengo, principalmente desse do Domenech e do Jorge Jesus, muitas vezes partiam do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz não cruza a bola. Ele passa a bola, pelo chão mesmo. Por isso que muitos gols do Bruno Henrique, do Gabriel Jesus, é de bola no chão, vindo cruzada, porque aquilo ali é um passe que ele dá. Ó, Então, tá aí não, o Cortez incompreendido aí, ó. Não cruza, mas passa. Mas passa em profundidade, né? Não toca pro lado. Eu sei, tô só zoando, cara. Provavelmente, para a visão do Renato, o Cortez faz isso em algum momento. Guardadas as devidas proporções, né? Felipe Luiz, Cortez, né? Então, assim, anularam. E olha que esse time do Flamengo, mesmo desfalcado, é muito bom. O Vitinho deu trabalho. Mas o Vitinho, sem a profundidade que dá o Gerson, que dá o Isla, né? Que também o Isla é um excelente lateral, mas não tão construtor quanto o Felipe Luiz, mas é um bom lateral, sem a movimentação do Gerson, do Felipe e do Everton Ribeiro, o Vitinho, jogando pelo meio no primeiro tempo, no início, na boa parte do primeiro tempo, ele ficou bem marcado. O Gerson, o Heitor, às vezes quando ele se movimentava para o outro lado, o próprio o nosso outro lateral lá, não é o William, ele veio jogou lá. Oi? O Wendel, né? Eles fecharam a movimentação dele. Então, quer dizer, houve a efetividade do time. Correr perigo, todo mundo corre. O Vitinho se reduziu quando abriu para o lado e centralizaram o Gerson. Ocorreu o quê? O Vitinho só cruzava a bola na área. Era o que fazia, tirando o erro do Zé Gabriel, que aquilo ali é pura imaturidade, não é incapacidade técnica, é imaturidade, é não pensar que um centroavante pode girar no corpo dele. E girou como o Pedro, que é um cara muito inteligente, fez o que fez com ele. Tá? E é isso, eu acho que o primeiro tempo do Inter foi fantástico. Depois, o que é? Não pode manter por mais de uma hora uma marcação sob pressão assim. O time vai decaindo. E ele não teve... Fisicamente é impossível, né? É impossível. Para qualquer time no mundo. Ele precisa baixar o ritmo ou modular esse ritmo durante o jogo. Mas o propósito do Kudê era o quê? Fazer um bom primeiro tempo e segurar o segundo como? Conter as jogadas ainda, povoar o meio de campo, conter as jogadas, mas manter pelo menos um contra-ataque rápido em lançamento longo, que seria pelos zagueiros, que você teria uma contenção, ou pelo menos tentar articular essa bola com o D'Alessandro, né? Mas é complicado. Galera, um bom nível, os dois times jogando, eu achei muito interessante essas propostas, né? Claro que o Internacional não tem o banco que tem o Flamengo, apesar que tu botou que o Inter tem banco também, né, na camisa, mas eu não vou falar esse nome porque ele não está na nossa lista de patrocinadores, tá? É importante. Então. Pedrinho, Maurício, cadê o Vini, cara? O Vinícius sumiu, cara. Eu falei da arbitragem só. Sim, tranquilo. Eu só queria já pegar e já me adiantar aí o nosso apresentador, o Fábio Baifos aí, e começar e me despedir. Me despedir só fazendo uma coisa, dizendo que o Ferreirinha se deu agora naquele jogo contra o Atlético Paranaense, matou a pau, entrou em campo, foi lá, resolveu. Sabe o que ele vai ganhar? Sabe qual é o bônus que ele vai ter? O bônus dele vai ser ficar na reserva mais... três jogos sem entrar. 3 jogos sem entrar agora. Porque o Luiz Fernando, que era banco no Botafogo, é a solução. É uma solução melhor que Ferreirinha. Só então rapidinho, não deu para ver, ninguém pôde ver o jogo do Grêmio, né? E eu, como falei para vocês, não estava na frente de uma televisão, nem rádio, nem nada, porque eu estava aqui em casa com o aniversário da minha cunhada.
E então, mas o que eu vi depois foi exatamente o que o Soldati falou. O Grêmio apertado, o Renato resolve botar o Ferreirinha com um tempo hábil para resolver alguma coisa e o Guri faz gol de novo, né? Mas, acima de tudo, eu sei que a gente vem, eu e o Soldati, a gente vem descendo a lenha, mas tem que também dar pelo menos ganhou, né, cara? Então, chegamos finalmente na parte de cima da tabela, né? Então, mas mas também tô um pouco otimista com essa contratação do Churi Churin Funfly aí, porque foi, como eu falei, foi o CDD, né? Foi indicação do CDD, né? Chegaram nele através do CDD. O Gaston Ramírez também, que dizem que... Eu vi uma notícia hoje do Alex Bagé dizendo que só tá pelo sim do cara, tá tudo acertado. E também foi CDD. Falta o fax. Então, eu tô esperançoso agora de novo com o Grêmio, porque aparentemente é o CDD que está contratando, né? Mais o software Renato Portaluppi, né? Então, eu acho que 2 anos de espiral de merda foi o suficiente. 2 anos e meio, na verdade, de espiral de merda foi mais que o suficiente para jogar o time para chegar na vergonha de estar tendo que lutar para não entrar no Z4. Né? Então, eu acho que agora as coisas podem voltar a acontecer a partir dessa janela de agora. Não sei se o Soldati tem alguma coisa para botar, além de mais lenha na fogueira. Eu só vou dizer uma coisa. Eu só tinha que ver, eu só não entendi o seguinte, até agora eu não entendi honestamente, foi o que deu no estagiário lá da comunicação do Grêmio de colocar essa tal da música do Churin Churin Chunfly. Matou a pau, né? Drogas. Cara, eu peguei o seguinte, eu me acordei com a música do Churin Churin Chunfly. Isso que eu vi no começo da tarde. Imagina se eu tivesse visto meia-noite. Tava até agora cantando Churin Churin Chunfly. Vai. Matou a pau, cara. Vai. Foi bom. Eu curti. Foi bom. Isso aí. Não tem nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas muito bom, cara. Não, não, ele é muito bobo, cara. A verdade é assim, ó, nós somos crianças de quase 40 anos. Exato. Nós somos crianças sub-40, Pedrinho. Já vou cornetar aí as contratações do Grêmio, só uma, né? Dá. Esse Gaston aí é tipo o Orteman. Tá? Cara, eu lembro dele, mas há muito tempo. O Orteman chegou aqui como super meio. Só pra constar. Procura lá, Orteman, Olímpia. Jogava argentino, jogava muita bola. Do Olímpia, do Grêmio. Sumiu, cara. É que tem o boato, né, cara, que ele era... É boato, né? Não posso dizer nada, mas na época parece que pegaram ele lá numa casa de vida fácil, mas não de meninas, entende? E aí botaram o cara na geladeira e sumiu. Foi um esquema assim. Então, mas é boato, né? Nunca ficou claro. Eu acho que não, cara. Eu acho que... Cara, eu não duvido. Na época, lembra de todo o problema que teve com o Richarlison, né? No futebol brasileiro. Mas por incrível que pareça, quem segurou ele no São Paulo com todo esse problema foi o Muricy Ramalho, cara. Exato, porque o Muricy foi um baita técnico, né, cara? Baita técnico, cara. Uma perda, pra mim, uma perda inestimável ele não ser mais técnico, cara. O cara era fantástico. Isso é verdade. E vou falar, esse Maurício aí que tá, se vier, que uma parte provavelmente se consolidar essa negociação. O nome não ajuda, mas eu acho que é bom jogador. Tem bola. Tem futebol. Tem futebol, moleque. Uhum. Não, mas brincadeiras à parte. O problema é moleque. Bola, tem 2, inclusive. Não sei, você contou? Não dá, aqui não dá, cara.
Fez aquele exame, né? Que tem naquela. Pra saber se o cara era mesmo. Eu acho que não Papa, precisa, né? porque a pessoa normal tem duas, né, cara? É, biovo. Biovo. Quem é normal tem duas, né? Aí que o cara tenha 3, né? Ou tem uma Fala, só, perdeu na saudade. guerra. Tinha um personagem que era parente do Douglas, que era Saudade. Pergunta ao Borges, né? Que ele falou, por parte de mãe, né? Soldate. Ele tem 2? Fala, Soldate. Fala aí. Habla comigo. Galera, e só para dizer assim, ó, eu fico com a versão aí do Pedrinho também, só voltando rapidinho lá, que o Internacional perdeu a oportunidade de ser menos clubista num momento que nós temos que ser solidários, estratégia. O Internacional pode ter sido prejudicado pela arbitragem do domingo. Pô. Vai passar pano lá na sua casa, rapaz. Não, eu tô dizendo, eu fico... Perdeu. Eu só sei o seguinte, cara. Depois, é que no Rio é cheio de flanelinha, ele tá com esse hábito agora aí. Ai. Vai capinar um terreno aí, vai. Sai daí. Agora eu não posso ter bom senso, porra. Vai pra Cuba. Cuba. Bom senso. Mas aí, puxa saquismo. Vá. Galera, vamos dar tchau. Tá na hora de dar tchau. Beleza, então, galera, valeu aí por aguentar a gente até aqui, né? Não vou mais pedir desculpa pelas piadas sem graça, porque é a tônica mesmo. Então, é isso aí, valeu. Se gostou aí, deixa o like aí pra gente, comenta, compartilha aí, joga no grupo da igreja, no grupo dos amigos do churrasco. E se quiser seguir aí, eu tive problema no meu celular, não deu para botar a câmera, então, mas ficou aí meu arroba, tá lá no Instagram, só chegar lá e a gente bate um papo aí também. Valeu? Falou! O Vini tá com problemas. O pessoal, só quero falar que o Vini, nesse momento, ele está no banheiro. Né? Ele deu aquele ataque clássico de diarreia. Tá cagando! O Batman está cagando. Bom... Eu queria falar que eu tô com sérios problemas de ordem intestinal aqui. Tá. Eu não vou poder terminar o programa, tá bom? Tá bom, então. Valeu. Eu só queria mandar um abraço, tá? Queria mandar um abraço lá pro pessoal do grupo lá, pro Ragnar, pro Glegle, pro Nabil, que sempre ouve esse programa, né? Ele e sua banda, Nabil e Uma Noites, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Vini. Douglas, é contigo. Ai, gente, muito obrigado, tá? Boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu acho que foi legal hoje o programa. Eu, Soldatinho e Soldate, aproveitamos muito. E acho que eu vou até fumar um cigarro agora. Gente, muito obrigado. Obrigado aos patrocinadores. Foi uma benção eles terem vindo. Tá? Vão no Cu Cabeludo, tá? E se deliciem lá. Abraço. Olha, Saudade. Agora, despedida séria agora, cara. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Lembra, fazendo um reforço aqui, então, cara, eu sei que o negócio é uma bosta, mas pode chegar e dar like. Dá uma força pra gente, cara. Vai, né? Então, vai lá, dá um likezinho no vídeo, te inscreve no canal. O Soldado tá falando besteira ali, eu também falo, tudo bem. Te inscreve. Lá tem um sininho, aperta o sininho. Toda semana nós temos material novo, tá? Fica conosco, pelo amor de Deus. E, assim, ó. Desespero! Pelo amor de Deus! Dá uma curtida nesse vídeo, caralho! Tá? Tudo bem, agora estou mais calmo. Você pode também se inscrever nesse canal. Tá? Se inscreve no canal. E faça valer o investimento dos nossos patrocinadores, apoiadores, tá? Beijo no coração de todo mundo. Eu vou falar de novo os patrocinadores para a galera se ligar. Fala aqui. Não, eu só queria dizer que tentaram fazer macumba em ti, mas você foi lá no terreiro do seu bumbum e saiu curado.
Boa noite. Fui lá no seu bumbum e deu certo, tá? Então, nossos apoiadores, panificadora Cu Cabeludo, também farinha de mandioca, mandioca, loja de pesca de Catunavara, nosso amigo de Soco na Cara, Colégio Professora Dislexia, Volta do Prazer de Ler, Academia do U Gostoso, Mecânica Se Masturbo, do nosso amigo Tom Masturbando, Escola de Artes Marciais, Socorro no Saco, Estúdio de Dança da tia Deide, a Deide Costa, e o escritório de contabilidade é Milionário, e as sexólogas, a Paula Vadinho e também da Paula Tejando. Então, galera, nós vamos nos despedindo nesta noite. Só quero dizer que a macumba não funcionou, já voltou, e amanhã que se foda, porque eu sigo. Beijo no coração de todo mundo e nós voltemos na semana que vem. Abraço! Valeu!